Meus amigos, minhas amigas, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí nos acompanhando mais uma vez nesse vídeo com o título Sou Brasileiro e Quero Ir para Portugal. Nós estamos gravando aqui uma série de vídeos, gravando uma série de informações para poder partilhar com todas as pessoas que estão interessadas e que um dia tem um sonho, tem um desejo de vir aqui para Portugal, tá? Então, a gente vai começar dizendo exatamente o seguinte: nós estamos com esse título que nós colocamos, que é Sou Brasileiro e Quero Ir para Portugal. E nós estamos abordando alguns assuntos que muitas pessoas não têm o entendimento, não têm o conhecimento, e na medida do possível a gente vai tentando passar algum esclarecimento para ajudar os amigos e as amigas, tá? E nesse vídeo de hoje nós vamos falar das dificuldades que nós vamos encontrar nos primeiros meses quando nós chegamos aqui em Portugal. Não apenas das dificuldades pessoais, emocionais, tá? Se você não vier provido financeiramente, você vai encontrar dificuldades financeiras também, tá? Se você estiver na casa de um amigo, você vai encontrar dificuldades relacionadas à privacidade. Então, são muitos fatores, são muitas coisas que a gente precisa passar para vocês, tá? Talvez o nosso amigo Gelson, ele vai fazer parte hoje da nossa transmissão. Ele está almoçando, eu já terminei de almoçar agora e eu já até marquei ele aqui. Se ele entrar, se ele participar, ele vai falar um pouco das dificuldades, vai contar um pouco do testemunho dele que ele passou quando chegou aqui. Ele é de Cabo Verde e está aqui trabalhando na nossa equipe. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, quando você chegar aqui em Portugal, você vai encontrar uma série de dificuldades. Dificuldades como? Primeiro, você não vai ter todo o apoio que você tem aí de um parente, de um amigo mais achegado, de uma situação em que você pode recorrer a A, a B. Então aqui praticamente você não vai encontrar muito isso, tá? Principalmente se você não tem nenhum conhecido, se você está vindo por conta própria, sem ter ninguém como uma base, sem ninguém para poder te auxiliar, sem ninguém para poder te orientar, você vai encontrar essas dificuldades aí com algumas pessoas. Beleza, Lucas? Tamo junto aí, campeão. Partilha aí com essa rapaziada aí, essa moçada, essa galera aí que tá querendo vir para cá, né? E então essas dificuldades que nós vamos encontrar, elas servem, obviamente, para poder forjar o nosso caráter, né? Tem pessoas que quando não têm maturidade emocional, elas sucumbem e desistem e retrocedem e querem voltar de uma vez logo para o Brasil. Por quê? Primeiro, você precisa entender que você está mudando de país, você não está mudando de casa, você está mudando de país. Você não está mudando de uma casa daqui da rua para outra rua ou para um outro bairro, para uma outra cidade. Você está verdadeiramente saindo da sua terra e você está indo para outra terra. Então você vai encontrar muitas dificuldades. Por quê? Porque você não vai ter primo, tio, tia, pai, mãe, irmão, irmã para poder estar te dando um apoio na medida do possível. Segundo, quando você chegar aqui, você vai ter que fazer toda a sua documentação. Assim como aí no Brasil, nós temos a nossa identidade, o nosso CPF, o título de eleitor, carteira de trabalho, todas essas coisas. Aqui você também vai ter que ter o seu NIF. O que é o NIF? O NIF é como se fosse o CPF daí. Então, é o primeiro documento que a pessoa tem que ter quando chega aqui em Portugal, é tirar o NIF. E outros documentos também, como segurança social, né? E comprovativo de morada, que esse comprovativo de morada tem que ser numa junta de uma freguesia, né? Uma loja do cidadão, que vai comprovar que você reside em uma casa, em um lugar, alguma coisa assim. Mas aí tem todas aquelas questões que eu estava falando nos vídeos anteriores. Quem está acompanhando sabe, quem não está acompanhando, depois é só voltar nos stories aí, vendo as publicações diárias do Cefomp, que você vai encontrar ou lá no nosso YouTube, tá? E aí você vai ter que ter o seu NIF, a sua segurança social, né, o seu comprovativo de morada, para que você então possa começar a avançar. Você vai ter que abrir uma conta bancária,
né? Então, algumas pessoas perguntam qual é o melhor banco para poder se abrir. Aqui tem um BCP Milênio, tem um Novo Banco, tem Santander, aí no Brasil também tem Santander. Então, se você tem uma conta no Santander, para cá, né, já fica até mais fácil, né? Porque você já pode fazer a transição, né? E até outro detalhe interessante também, você que tem os seus cartões de crédito, você que tem as suas coisas aí e precisa colocar no seu aplicativo, no seu smartphone, você tem que colocar a liberação. Por quê? Porque quando você quiser movimentar a sua conta, quando você quiser mexer nas coisas aí no Brasil, você vai ter que ter o aplicativo no celular para que então possa receber a mensagem e você possa fazer suas transações online no seu banco, tá? Então você tem que ter todas essas coisas, abrir uma conta bancária, para quê? Porque quando você começar a trabalhar, você vai ter que ter uma conta bancária para a empresa poder então depositar o seu ordenado, né? O seu salário, e se você não tiver conta bancária, vai ficar difícil. Então são essas primeiras coisas que você tem que fazer. E segurança social? É como se fosse o nosso INSS aí, né, no Brasil. É o desconto, é para onde vai ali o desconto mensal para que daqui a tantos e tantos anos, né, nós venhamos nos aposentar e então você vai ter ali todos os seus descontos. Agora, até você chegar nesse ponto, você vai encontrar algumas dificuldades, conforme havia dito, tá? Por exemplo, eu vou compartilhar rapidinho aqui com os meus amigos o meu primeiro trabalho, tá? Eu estava cortando o cabelo e o cabeleireiro brasileiro também, eu cheguei e falei assim: rapaz, você não sabe de ninguém aí que tá precisando de alguém não para poder fazer um serviço? E a realidade é aquela que eu vou falar, que nem eu falei, veio para cá preparado, veio para cá com uns 3 mil euros, 4 mil euros, seja lá o que for. Se você não trabalhar, se você achar que não, tá tudo bem, tá tudo resolvido, de onde só tira e não coloca, vai chegar um dia que vai acapar. Vai chegar um dia que você não vai ter e aí vai passar necessidade, tá? Então aí você vai ter que trabalhar. Então a realidade é essa. Você acaba se sujeitando a alguns tipos de trabalhos, alguns pesados, outros não. Que nem uma outra pessoa ontem, né? Eu acho que foi a Jordana, ela colocou aqui nos comentários. Quais são os trabalhos que mais se tem aí? Construção civil, né? Restauração, que no caso são restaurantes, só que os restaurantes hoje, gente, devido a essa pandemia, eles estão ficando grande parte do tempo fechado, né, por causa do horário de restrição que foi imposto pelo governo de Portugal, tá? Então não temos muitas vagas, muitas procuras para essa área. Mas para construção civil, outras coisas também, casa de idosos, tá? Casa de idosos, lar de idosos, para cuidar dos idosos, das idosas, dos vovôs, das vovós, também você vai encontrar bastante trabalho relacionado a isso também. Um outro ponto que você também vai encontrar, né, aqui nós temos muitos salões de beleza, tá? Muitas pessoas que trabalham com unha, cabelo, né, maquiagem e por aí vai afora. Nós também vamos encontrar um outro tipo de trabalho que eu deixei por último para falar, que é exatamente para você entender, que é o trabalho de serviços domésticos, né? Uma empregada doméstica, né? Que é aquela que faz todos os tipos de serviço de limpeza. E esse último eu deixei, por quê? Porque é um tipo de trabalho que as pessoas, elas ganham mais. E eu vou explicar por quê. Porque se você for trabalhar numa restauração, se você for trabalhar numa loja de roupa, ou seja lá o que for, você vai receber o seu ordenado mínimo, 665, mais os benefícios, seja lá o que for, enfim. Aí vai dar aí uns 700, uns 800 euros mais ou menos. Agora, se você trabalhar fazendo limpezas de casa, e aí você vai trabalhar por hora. Então as patroas aqui, elas pagam por hora trabalhada. Então, tipo assim, você mulher, né? E isso aqui é mais para as mulheres, tá bem? Para os homens, nós não vamos encontrar isso. A não ser que seja uma empresa que já tenha já todas a sua regularização, já tem tudo, e aí vai trabalhar para lugares específicos, porque tem muitas pessoas que fazem isso. Mas essa parte aqui é mais para a mulherada. Os serviços domésticos se cobram por hora.
Então tem mulheres que quando vão fazer tipo serviço, tipo assim, quanto é que é a sua hora para poder limpar um apartamento? Quanto é que é a sua hora para poder limpar uma casa, que não sei o que e tal. E aí você vai e fala, a minha hora é 7 horas, 7 euros, é 8 euros, é 8,50. Então dependendo de quanto for, você faz o seu cálculo, né? Então digamos que você bota a hora 8 euros, né? E você vai trabalhar 10 horas, então você já tem 80 euros, né? Então por aí você já vai tendo uma base. Se você já for trabalhar 20, já tem 160. E isso é o que? É de casa em casa. Você vai ter uma casa para poder fazer um serviço, você fica ali 3, 4 horas. Na outra casa você vai ter outros serviços. Então se você chega e finaliza o seu mês com, por exemplo, 60 horas, né, trabalhadas, né, mas aí eu vou falar, tem gente que já leva isso já ao extremo e trabalha direto. E aí já fica puxado, mas cada um com seu cada um, né? E acaba recebendo bem. Mas é um tipo de situação que nós também no início não vamos encontrar tanta facilidade. Por quê? Quem é a patroa que vai colocar uma pessoa que não conhece? Então aí entra o quê? O QI, que é o que indica, né? Quem é que está indicando você para poder vir trabalhar aqui na minha casa? Você vai entrar na minha casa, você vai entrar na minha residência. Então, é aí que nós vamos também ter essas dificuldades. Então, foi aquilo que eu falei nos vídeos anteriores. Você vem o quê? Sozinho? Você tem alguém para te auxiliar? Você vem com esposa, você vem com filho? Então, tudo isso você precisa saber, tá? Então, as dificuldades que você vai encontrar são exatamente essas, tá? São dificuldades de você conseguir, né, o seu primeiro emprego, porque você vai precisar de ter os seus documentos, porque se você não tiver os seus principais documentos, ou seja, os documentos iniciais, você não vai conseguir arrumar um emprego para ter registro, para poder descontar. E isso vai ser muito importante, por quê? Porque quando você for fazer a sua manifestação de interesse, que é um assunto que nós iremos falar amanhã, você precisa ter essa documentação para que o CEF ele de fato venha aceitar. Algumas pessoas, quando já chegam aqui, já faz logo a manifestação de interesse, já começa logo para poder estar fazendo, agilizando o seu processo, mas nem sempre dá certo. Então você precisa, né, ter esses comprovativos, tá? E pronto, falar mais outro assunto aqui. Deixa eu ver o que eu falei. As dificuldades do trabalho, né? Pronto, lembrei. O cabeleireiro, ele chegou e ele foi me arrumou um trabalho para poder trabalhar de servente. E eu comecei a trabalhar de servente. Comecei trabalhando de servente e eu recebia 40 euros, né, o dia trabalhado, e não me dava passagem, não me dava almoço, ou seja, eu tinha que me virar. E você para e pensa, ou você aceita ou você está fora. Ou você entra ou você não entra. É uma realidade. Mas são coisas que vão avançando e vão crescendo e vão fazendo com que você fique cada vez mais maduro em relação ao processo que está passando, tá? E aí eu comecei a fazer esse tipo de trabalho. Comecei a trabalhar como servente, carregando balde para cima e para baixo, pá, enxada, quebrando parede, com martelete, com mão e tudo, né? Chegando em casa triturado, mas foi parte do processo, tá? Então isso é muito importante você saber. Por quê? Porque vai bater um dia em que você vai parar e vai pensar, caraca, eu deixei a minha terra, eu deixei a minha casa, deixei minha mãe, deixei meu pai, deixei meus irmãos, deixei minha filha, né? É triste, mas existem pessoas que chegaram aqui, né, e falaram assim, eu vou primeiro, depois minha esposa e meus filhos vêm. E já estão aqui há 1 ano, 2 anos, e os familiares não conseguiram entrar. E ainda mais por causa dessa pandemia agora. Então é uma coisa que você para e você pensa, caraca, será que realmente eu fiz uma boa escolha? Será que realmente era para eu poder vir? E aí começa a entrar o sentimento de dúvida, começa a entrar essas coisas, esses pensamentos, enfim e tal. Mas você tem que se preparar psicologicamente, financeiramente, emocionalmente e também profissionalmente, para poder estar ciente de que o que aparecer é para abraçar e para pegar, né?
Eu, no início, estava publicando esses vídeos direcionado apenas aos operadores de máquinas, porque muitas pessoas mandam WhatsApp para mim e falam assim: ah, eu quero ir para Portugal para poder trabalhar com máquina, quanto é que ganha um operador, papapá, e que não sei o que eu quero mandar dinheiro para o Brasil. E aí eu já vou logo falando: ó, se você tem esses pensamentos de mandar dinheiro para o Brasil trabalhando aqui, você não vai conseguir fazer muita coisa não, né? A não ser que você tenha propósito e realmente você vai se submeter a um trabalho básico, entre aspas, escravo, porque tem gente que tem um trabalho aqui normal e aí aos finais de semana vão trabalhar como Uberiste, ou às noitadas vão trabalhar como Uberiste, né? E nesse período de pandemia o Uberiste não para, porque é takeaway para cima e para baixo, é entrega disso, é entrega daquilo e é correria para cima e para baixo, tá? E então o que acontece? São essas dificuldades que você vai encontrar, tá? O vídeo de hoje é exatamente falar sobre o quê? Sobre as dificuldades que você vai encontrar ao chegar aqui na nação de Portugal, tá? Relacionado a documentos, relacionado a locação de apartamento, né? Arrendamento de apartamento, casa, enfim, todas essas coisas. E o primeiro trabalho a se sujeitar e a mulherada, e aquilo que eu estava falando, né? Para quem nunca pegou uma vassoura, para quem nunca pegou, né, um produto de limpeza e vai chegar aqui, ou encara isso ou encara outra coisa, mas vai encarar outras coisas. Tem trabalho, conforme havia dito, tem bastante, mas aí você precisa ter esses documentos iniciais. Gente, nós vamos parando por aqui. A minha bateria não está muito boa, daqui a pouco está descarregando o telefone e eu não estou na máquina que eu estou trabalhando, e isso me impossibilita de continuar deixando o telemóvel carregado, tá? Mas amanhã nós iremos falar sobre exatamente a manifestação de interesse, porque algumas pessoas perguntam assim: como é que eu vou entrar aí em Portugal? Eu vou entrar com visto de turista, eu vou entrar com visto de trabalho, eu vou entrar com visto de estudante, eu vou entrar com visto Golden, como é que eu vou fazer isso? Então, amanhã nós vamos falar sobre isso, tá? E a primeira coisa que você precisa fazer logo de cara, imediatamente, você tem que ter o seu passaporte. Se você ainda não tirou o seu passaporte, o primeiro passo que você tem que dar para vir para Portugal é tirar o seu passaporte. Então, você que ainda não tem e você pretende vir para cá, tira logo seu passaporte e aí depois você vai movimentando as outras coisas. Vamos falar de PB4 também, vamos falar de seguro viagem. Tem muitos assuntos mesmo. E na medida do possível, a gente vai compartilhando aí e passando essas informações para as pessoas. E mais uma vez eu digo, faço isso porque um dia fizeram para mim, me ajudaram, me auxiliaram a chegar até aqui. E a realidade é que você sozinho, você abraça até um determinado ponto, mas com outras pessoas vocês conseguem alcançar mais, né? O diâmetro é maior, você pode ir mais longe, você pode chegar mais longe. Então vamos nessa, gente. Agradeço a todos os amigos aí, tá bom? Meu amigo Lucas aí que tá aí com a gente aí, tá? Firme e forte. Ao Fred aí, tá bem? E mais as outras pessoas aí que estão participando também. Infelizmente o nosso amigo Gerson não pôde participar aqui hoje, mas se amanhã ele estiver disponível, ele vai estar aqui com a gente participando aí dessa live aí e falando um pouco das dificuldades que ele encontra, né? Ele veio de Cabo Verde para poder trabalhar aqui em Portugal. E outra, gente, e aqui eu preciso finalizar dessa forma, gente. Tira isso da cabeça, que você está saindo do Brasil, está vindo para a Europa e você vai viver vida de rei. Você vai viver aquela vida regada e tal. Vai trabalhar o bocado, tá? Um abraço a todos meus amigos e minhas amigas. Deus abençoe. Tchau, tchau.